Falando um pouquinho mais da produção de flores, Brasília também tem um mercado interessante, né? Para a comercialização de flores, e tem também produção local de flores e polos de venda de flores, né? Os mais conhecidos aí são no Lago Norte, no próprio Ceasa Central Flores, e outros polos também que vendem, né? Ali em Taguatinga tem alguns atacadistas, né? Nas plantas e outros mais, Quiribara. E esse mercado vem se desenvolvendo, e agora na produção de flores comestíveis também, principalmente para os setores de gastronomia, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de restaurantes, de hotéis, que estão solicitando cada vez mais essas flores para ornamentar os pratos, né? Ornamentar também as saladas. E já existe aí um trabalho também bem interessante sobre a questão nutricional e o benefício, né? Eu trabalho com alguns produtores de flores aqui no DF, e a gente consegue introduzir técnicas, né, da agricultura orgânica, como, por exemplo, o controle biológico, a própria adubação verde, né, a rotação de culturas, o uso de armadilhas e a matéria orgânica no solo. Então, a gente consegue diminuir muito a carga de defensivos dessas flores que são cultivadas aqui nos nossos clientes aqui no Distrito Federal, aqui no DF e no entorno aqui, né, tem algumas propriedades que ficam próximo aqui, mas já são no Goiás. Então, como eu estava dizendo para vocês, a gente tem produção aqui no Brasil de flores, com manejo biológico. Por exemplo, a Ragers, que é uma empresa grande de rosas, ela tem empresas aí no Nordeste, né? Não sei se vocês conhecem aí, na região da Serra de Piapaba, na Ceará, e eles utilizam, por exemplo, o controle biológico. Uma das pragas que atacam, por exemplo, a roseira é o ácaro, e para o ácaro existe hoje já, né, um inimigo natural, que é um ácaro predador, né, que pode ser utilizado no controle biológico, e também alguns fungos, né, como a Balvéria, que vai atuar também no controle desse ácaro. E aí, para quem está interessado de ter a sua produção, para fazer o seu arranjo, né, utilizar, por exemplo, as plantas tropicais para fazer o seu arranjo, utilizar as próprias folhagens, né, como o pau d'água, e as flores, né, que a gente tem a gipsofilho, tem a própria aster, tem o tango, que são maravilhosas aí para os eventos, para fazer um trabalho. E também aqui a gente vale salientar também o resgate de algumas flores do nosso próprio bioma, né, que a gente pode estar utilizando, por exemplo, galhos secos, alguns outros materiais para, vamos falar assim, para compor esse arranjo, né. Tem vários especialistas aí hoje aqui em Brasília, entre os produtores, né, para levar até os eventos, os casamentos, e cada vez mais eles têm inovado nisso também. Então, esse é um mercado crescente para quem quer investir. Geralmente, essas flores elas vão demandar aí um sistema de cultivo protegido, né, que a gente chama, por exemplo, uma estufa de plástico, um tela na lateral, um próprio telado, mais usual para as plantas, né, criar um clima favorável para elas, uma quantidade de luz favorável para elas, e aí vale a pena realmente estudar, fazer visitas, né, de benchmark, de referências em propriedades que já produzem região, estudar a sua região, ver a altitude da sua região, né, a luminosidade, o mercado. O quesito das flores comestíveis, ela é um nicho hoje que está crescente, então ela demanda áreas menores, né, não demanda, assim, grandes produções. Então, você pode fazer ela, por exemplo, no solo, né, em pequenos espaços, pode fazer canteiros suspensos, pode fazer também, por exemplo, o sistema hidropônico, né, que é aquele que a planta ela vai se desenvolver somente com a água e com os adubos. Pode ser feito também um sistema semi-hidropônico, que é onde a gente faz um trabalho de colocar um substrato, por exemplo, num vaso, numa calha, geralmente uma fibra de coco, uma tufa, né, um substrato pronto, e fazer a irrigação
e a fertilização através da água, né? A gente vai colocar os nutrientes ali naquele vaso para essa planta se desenvolver. Como esse produto vai ser consumido in natura, geralmente, pode ser processado, mas geralmente ele vai ser ali decorando um prato, é muito importante que a gente tenha, então, a origem, né? Sabe a origem desse produto que a gente está se alimentando, de preferência que ele seja realmente orgânico, porque vai haver o consumo e não há necessidade aí. A gente tem hoje ferramentas para conseguir fazer o combate e o controle dessas plantas. Para quem trabalha aí com hortaliças, vai bem também na questão do próprio consórcio, né? Consorciar, então, algumas flores comestíveis com a própria produção de hortifruti, né? E uma tendência também hoje que é utilizar aí sistema agroflorestais, né? São plantas mais baixeiras, mas que vocês podem estar usando no início do sistema, depois migrando isso aí para frutíferas e fazer o uso dessa integração aí. Se você gostou desse conteúdo que você ouviu aqui agora, eu te convido a conhecer o nosso novo e-book de flores orgânicas. Nele nós vamos ensinar vocês as principais cultivos de flores no sistema orgânico de produção, como gerânio, petúnias, orquídeas, as rosas. Nesse e-book a gente mostra para vocês as principais pontos que vocês têm que ter no manejo da produção, como irrigação, nutrição. Lá também tem algumas dicas super interessantes e importantes para você e também algumas receitas que a gente coloca dentro do e-book para que você possa aplicar de forma prática e rápida aí na sua produção. Vamos deixar esse Brasil mais florido e conhecer mais sobre flores orgânicas?